Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui em mais um livro Livra, A Boa Sorte, de Aracelma e Fernando de Bess. E vamos lá. Quarta regra da boa sorte. Preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Criar condições nas quais os outros também ganham atrai a boa sorte. Então, esse capítulo que fala sobre a sequoia, a rainha das árvores. Vou dar uma lidinha para a gente se situar e começar. Na manhã seguinte, Note, um cavaleiro da capa preta, se levantou muito desanimado, considerando as informações do gnomo, da dama do lago. Estava perdendo tempo. Seu empenho já não seria mais o mesmo. Chegou a pensar até em voltar. No entanto, a viagem até o Bosque Encantado tinha sido muito longa. Já que estava ali, optou por ficar até o 7º dia. Talvez finalmente encontrasse alguém que lhe dissesse onde achar o trevo mágico de 4 folhas. Note não sabia nem o que fazer, com quem poderia falar agora. Montado em seu cavalo, vagou pelo bosque sem ter para onde ir. Cruzou toda a espécie de seres estranhos e não achou nada, nenhuma informação, nenhum trevo. Enquanto cavalgava, olhava para o chão, procurando umas pistas capazes de indicar se aquele era o trevo que poderia germinar, e de repente percebeu que não falara ainda com a sequoia, o primeiro habitante do Bosque Encantado. Ela saberia lhe dizer algo. Como diziam que a sequoia era a primeira árvore nascida no bosque, ele cavalgou até o centro da mata, onde a encontrou. Note amarrou seu cavalo, aproximou-se dela, e naquele bosque, todos os seres, inclusive muitos inanimados, tinham a capacidade de falar. E assim se dirigiu para a sequoia e perguntou: Sequoia, rainha das árvores, não consegue falar? Não houve nenhuma resposta. Ele insistiu: Sequoia, rainha das árvores, estou lhe fazendo uma pergunta. Faça-me o favor de me responder. Não sabe quem eu sou? Sou o Cavaleiro Note. Gente, que homem arrogante, pelo amor de Deus. A sequoia começou a mexer-se em seu impressionante tronco e disse ao cavaleiro: Já sei quem é você. Por acaso não sabe que conheço cada árvore deste bosque? Não sabe que por nossas folhas todas nós nos comunicamos através de contato físico umas com as outras? As informações correm rapidamente por nossos galhos. Faça a sua pergunta se quiser, mas depois vá-se embora. Estou cansada, tenho mais de 1000 anos e falar me cansa. Serei breve, disse Note. Soube que é possível que dentro de 3 noites nasça no Bosque Encantado um trevo mágico de 4 folhas, o trevo da sorte ilimitada, mas o gnomo, a dama do lago, me disseram que jamais cresceu um trevo aqui. Você vive aqui neste bosque desde que ele existe, sabe de tudo que acontece, porque sempre conversou com todas as árvores. Minha pergunta é simples: é verdade que nunca houve um trevo neste bosque? A sequoia levou um tempo para responder, passeou por sua memória de 1000 anos, revendo todos os anos em cada um dos 1000 anéis que formava o seu interior, de seu largo tronco. Isso demorou. Como minutos iam passando, o Cavaleiro Note perdeu a sua paciência, o previsível. Vamos, me responda, estou com pressa, protestou ele. Estou pensando, estou me recordando. Você é impaciente, como a maioria dos seres humanos. Seria melhor se você fosse uma árvore, que são muito mais pacientes. Passaram-se mais alguns minutos. O Note, muito apressado, deu a volta para ir embora, pensando que a sequoia não queria responder. Ela, porém, começou a falar justamente no momento que o cavaleiro se preparava para partir. Como se fosse uma bibliotecária que tivesse revisto 1000 fichas de livro à procura de uma obra específica, a árvore respondeu no fim da sua pesquisa: Está certo. Nunca nasceu um trevo do Bosque Encantado, muito menos um trevo mágico de 4 folhas.
em tempo algum neste 1000 anos. Nunca, Note ficou desolado. Provavelmente Merlin teria recebido uma informação errada. Pior que isso, começou a lhe passar pela cabeça que o mago poderia tê-lo enganado. Note sentiu-se deprimido de verdade. Era o terceiro habitante do bosque quem dizia não haver sorte para ele. Estava tão obcecado com essa realidade que não conseguia ver nada além dela. Realmente, escutar dos outros o que já se sabe só leva para afundar a sua própria vida. Realmente, escutar todos os outros o que já se sabe só leva a afundar-se na própria evidência. Qualquer pessoa, como o Note, estivesse obcecada em saber se havia ou não trevo no bosque, não conseguiria pensar em outra coisa que não fosse isso. Ele não se deu conta de que era preciso fazer alguma coisa a respeito. Por isso o cavaleiro estava tão abatido e sentia-se uma vítima usada e enganada. Ele se encontrava numa situação em que não via qualquer possibilidade de sucesso. Naquela manhã, o cavaleiro Cid levantou-se mais satisfeito do que o dia anterior. Observou alegre tudo que já havia providenciado. Terra fértil, água abundante. Se o lugar que nasceria o trevo fosse este, agora ele precisaria saber quanto sol e sombra seriam necessários. Cid era um cavaleiro e não um especialista em jardinagem. Por isso tinha que falar com alguém que conhecesse muito bem as plantas e as árvores. Mas quem? Logo lembrou-se, claro! Como não? A sequoia é uma árvore sábia do bosque. Ela saberá quanto sol é necessário para um trevo. Cid cavalgou até o centro do bosque encantado, desceu seu cavalo e foi à árvore, como pouco antes feito o Note. Aproximou-se dela e perguntou: distinta sequoia, rainha das árvores, pode falar? Não obteve resposta, mas insistiu. Respeitada, venerada sequoia, rainha das árvores, se não estiver muito cansada, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Se você não puder falar agora, voltarei em outro momento. A verdade é que a sequoia havia decidido a não responder mais um outro cavaleiro arrogante que viesse fazer perguntas. Mas logo viu que Cid não era impaciente, não era arrogante. Pela amabilidade de suas palavras, seu respeitoso gesto de inclinar-se a cabeça e apoiar os joelhos no chão, ela deduziu que era uma pessoa distinta. Quando ele já estava indo embora, ela o chamou. É verdade que estou muito cansada. Diga-me, porém, qual é a sua pergunta? Obrigado por me atender, rainha das árvores. Minha pergunta é muito simples. Quanto de sol é preciso para o trevo nascer? No caso de dispor de terra nova e água suficiente. Disse a árvore. Dessa vez, contudo, levou bem menos tempo para se pronunciar, porque conhecia perfeitamente a sua resposta. Desculpa. Disse a árvore. Dessa vez ela levou bem menos tempo para se pronunciar, porque já conhecia perfeitamente a resposta. Um trevo precisa tanto de sol como de sombra. Mas não há lugar aqui assim. Como você já pode perceber, neste bosque só tem sombra. Por isso, nunca nasceu um trevo aqui. Esta é a resposta à sua pergunta. Até logo, cavaleiro. Mas o cavaleiro Cid não desanimava facilmente. Espere, só mais um instante. Só mais uma pergunta, eu imploro. Você é a rainha das árvores. Permite podar alguns galhos das suas súditas? Tenho a sua autorização para fazer isso? Minha permissão não é necessária. Você tem apenas que tirar as folhas e os galhos secos. Neste bosque, ninguém jamais trabalhou para manter limpas as copas das árvores. Nossos galhos nunca foram podados. Por isso, a luz não penetra aqui. Os moradores deste lugar são preguiçosos e sempre deixam suas obrigações para o dia seguinte. Se você dedicar apenas um pouco a essa tarefa, conseguirá fazer com que haja luz e sombra por igual sobre a árvore. Basta retirar folhas e galhos secos. E não precisa da minha autorização, pois todas as árvores que receber essa atenção ficará encantada. Cortar galhos velhos, livra-se do que já não te serve mais, é sempre um impulso para a vida de uma árvore e para quem está ao seu redor. Concluiu ela, e agora num tom caloroso e amável. Obrigado. Muito obrigado, majestade, respondeu Cid. Levantou-se sem dar as costas à grande sequoia, recuando até o seu cavalo.
cavaleiro da capa branca cavalgou firme e apressadamente até o lugar onde havia renovado toda a terra, feito chegar a água, mas já era bem tarde. Pensou então em deixar para limpar os galhos no dia seguinte. De fato, não lhe restava mais nada para fazer. Já tinha a terra, a água e sabia qual era a quantidade apropriada de sol. Podia agora descansar e dedicar o último dia a podar as árvores. Imediatamente, porém, lembrou-se do que a sequoia lhe dissera. Aqui é a chave do negócio. Não deixe para o dia seguinte. E também de um conselho que sempre lhe fora útil. Haja e não adie. Era verdade que não havia mais nada a fazer e o que ele dispunha de todo o dia seguinte para cortar os galhos velhos. Mas se começasse naquele momento, teria mais um dia, e um dia a mais poderia ser muito importante. Assim aproveitou-se as poucas horas de luz que ainda restavam para dar início à sua tarefa. Fiel aos seus princípios, Cid resolveu agir e não adiar as coisas que devem ser feitas. Subiu até a copa das árvores de seu pequeno terreno e se dedicou com paixão a limpar as folhas e os galhos mortos. As árvores eram muito altas e ele teve que subir uma a uma com a ajuda de uma corda que trouxe consigo. Usando a espada, cortou os galhos secos e eliminou as folhas mortas sem machucar o tronco nem os ramos vivos. Trabalhou durante uma boa parte da noite com total empenho, como se aquele serviço fosse a única coisa que importasse naquele momento. O seu aqui agora. O resultado final foi excelência. Ele se sentia muito feliz. Curiosamente, não se preocupava mais com o fato do trevo de 4 folhas, se pudesse ou não nascer naquele lugar que escolhera para renovar a terra, canalizar a água e limpar os ramos das folhas. Afinal, já sabia do que o trevo precisava para germinar e tinha cuidado de tudo. A que tarefa se dedicaria no dia seguinte? Talvez ainda houvesse alguma coisa que aparentemente fosse necessária, mas imprescindível. Sentiu que se alegrava com o que estava fazendo, que se dedicava com paixão, e tudo aquilo que tinha sentido, qualquer que fosse o resultado final, já era o suficiente. Uma noite a mais, Cid visualizou o seu trevo mágico e dessa vez lindamente enraizado na terra úmida do pequeno espaço que havia criado. Imaginou suas 4 folhas, todas com forma similar à de um coração, aberta para receber a luz, o sol que passava entre os galhos das árvores gigantescas que o cercavam. Embora o cavaleiro não soubesse explicar, quanto mais ele sabia como criar condições para o trevo mágico nascer, menos se preocupava com o fato de ter escolhido corretamente ou não o lugar e saber o que isso daria. A noite, por fim, caiu e só restava 2 noites. Uau, que coisa linda! Amei. Gente, a reflexão, né, desse capítulo. Você percebe, desde o primeiro momento, a diferença entre os cavaleiros novamente, a questão da arrogância, a questão da falta de humildade, e a questão também da falta de esperança, falta de fé nas coisas, né? E a entrega ao negativo, a entrega à situação, às circunstâncias, faz com que o nosso cavaleiro note, o cavaleiro da capa preta, ele desista, e você percebe a maneira como ele trata a verdade, né? Como ele trata a pessoa com que lhe confronta, que lhe diz uma realidade. Por falta de maturidade, ele não consegue ter clareza de objetivo, ele não consegue enxergar as entrelinhas do que é falado, e ele simplesmente, como uma criança birrenta e mimada, vira as costas e vai embora, e ingrato, por sinal. Já o nosso outro cavaleiro querido, maravilhoso, o Cid, ele já chega fazendo reverências, fazendo reconhecimento da autoridade, sendo humilde, o que é mais importante, e aberto às informações que viessem até ele, mas totalmente focado, sabendo aquilo exatamente que ele tinha ido fazer, que era perguntar
quanto de luz precisava para o trevo nascer. Então ele tinha o objetivo, o foco, ele tinha a sua pergunta certa para a pessoa certa. E aí ele obtém a resposta que ele tanto precisava e ele, mais uma vez, atento às informações, ele pega para ele um ensinamento. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, o que você deve fazer hoje. E assim ele pega essa informação, ele não procrastina, ele não bota para frente, ele vai fazer o que tem que ser feito e consegue administrar o seu tempo, porque ele ganha mais um dia para qualquer eventualidade que venha acontecer, uma vez que para o nascimento de uma planta, de qualquer semente, já se tinha tudo que precisava, uma boa terra, água, luz e sombra. Então, teoricamente, o que ele poderia fazer, ele já tinha feito. Mas ele, como é prevenido, respaldado, donos dos planos A, B e C, ele vai lá e diz, eu vou ganhar mais um dia. Neste momento eu ainda tenho a iluminação a meu favor, por que não fazer o que tinha que ser feito hoje? Foi lá e começou a fazer. Lá no início do livro, nós falamos do dos meninos lá que se encontraram, dos senhores que se encontraram, e uma das coisas que ele diz num dado momento do texto é que eu nunca deixei para fazer amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Se é para resolver, que seja agora, vamos resolver agora. Então isso é muito importante, né? É muito importante, porque o que acontece já tarde o Cídio foi lá, ele finalizou, ele deixou todo o terreno já com uma quantidade de sombra e luz propícia e a sensação de um dever bem cumprido, de ter feito com amor todo aquele trabalho, não só visualizando benefício próprio, né, visando benefício próprio, mas também benefício de toda a floresta, de todas as outras árvores, porque é importante que a nossa amiga lá, a árvore, ela vira e diz, olha, ninguém nunca se propôs a fazer isso, a ajudar, a nos poldar para que a gente pudesse crescer, pudesse melhorar. E ela já fica com a sensação de amabilidade e tudo mais. Então, mais uma vez, o nosso cavaleiro mostrando que você abunda, né? Você abunda, você promove a abundância quando você é uma pessoa de mentalidade próspera. E assim foi. Ele fez tudo que tinha para fazer e já não se preocupava mais nem se o trevo ia nascer ou não. As condições ele já tinha preparado. Então, se viesse, era lucro. Por quê? Porque ele começou a curtir todo o trajeto, ele começou a viver tudo aquilo dali, ele começou a viver. Qual é a moral da história? Aqui tem vários pontos positivos, né? Essa zoadinha é uma rã que eu crio aqui, que eu já procurei ela tanto. Ela deve morar por aí pela churrasqueira. Mas, enfim. Deixa eu voltar pro assunto. Absurdo, né? A pessoa criar uma rã. Eu não crio, gente. Ela apareceu, agora não tem o que fazer, né? Eu moro no meio da natureza. Qual é a moral dessa história, desse capítulo? Eu acho esse capítulo extraordinário, porque aqui no final ele dá uma aula, ele dá tipo assim, tem vários momentos que eu gosto muito desse capítulo. Não deixe, bem aqui na página 58, não deixe para o dia seguinte e também haja e não adie. Gente, é assim que funciona a vida de pessoas que não tem tempo a perder. E você já observou que se você quer que algo seja feito, procure a pessoa mais ocupada para fazer. Porque ela vai fazer bem feito, ela vai fazer na hora que você pedir e ela vai fazer com excelência. Pessoas muito ocupadas são pessoas que não perdem tempo não tem tempo para perder com conversa fiada, com mimimi, com sofrimento, com um sentimento de derrota, de fracasso. E pessoas que têm muitas coisas para fazer, parece que elas sabem fazer tudo, elas sabem fazer de tudo. Por quê? Porque a disposição, o empenho, o interesse em querer fazer é diferente. É como se tudo fluísse, é como se tudo tivesse uma solução. E esse livro, ele nos mostra em pequenos momentos, né?
em pequenas falas dos seres inanimados lá, em pequenos detalhes, ele nos dá grandes lições. Por quê? Tem muita gente parada aí no tempo, procrastinando, deixando para fazer depois, deixando, e vão passando anos e anos e se acomodando com a realidade. Veja só, quando ela diz que em 1000 anos, em 1000 nós, em 1000 não sei o que, nunca aconteceu. Esse nunca aconteceu imobiliza muita gente. Fulano não vai fazer isso, que isso não dá certo. Rapaz, é doida, sabe que ela tá ficando louca, todo mundo já fez isso daí, agora ela quer inventar roda, ela não quer fazer. Gente, pessoas que pensam assim, elas não realizam. Ela pode procurar no histórico dela. Às vezes a gente entra na rede social, a gente vê muita crítica, muita gente criticando outras pessoas que estão fazendo a diferença, que estão transformando vidas, que estão criando e inventando coisas e que estão enriquecendo, né? Os topos da pirâmide, as pessoas que têm as grandes ideias e que não medem esforços e nem economizam horas de trabalho, horas abdicando horas de seu lazer, de sua família para fazer o resultado acontecer. E aí essas pessoas, elas são assim, elas não deixam para amanhã o que tem que ser feito hoje, elas não deixam de ler um livro, certo? De interpretar, de fazer um resumo, de querer entender o que está em cada página para poder melhorar, para poder ter um resultado diferente das outras pessoas. Vou pegar um exemplo simples aqui. Sim, eu estou lendo um monte de livro, eu estou fazendo essa leitura com vocês, eu estou lendo isso aqui porque eu quero aprender a ler a Bíblia, para quando eu for falar da Bíblia, eu falar com autoridade, eu dizer assim, não, lá na página tal, ou se não, isso é por conta disso, porque esse capítulo ele fala disso. Então assim, como é que é? Tu tá trabalhando, tu não trabalha mais como arquiteta? Sim, eu passei muito tempo lá no off, nos bastidores, estudando uma forma de que minha profissão não ocupasse todo o meu tempo. Eu passei muito tempo selecionando pessoas capacitadas, capacitando pessoas para trabalhar comigo no meu modo de pensar, para que hoje eu tivesse uma liberdade de poder gerir outros negócios e ainda assim não deixar de ser arquiteta. Que se amanhã eu decidir não ser mais arquiteta, que tenha sido por cansar, que tenha sido por o que tinha para dar já deu, mas nunca por uma questão de organização, de competência, de atrapalho nas atividades, jamais, porque passei muito tempo amolando esse facão, estudando como fazer, vendo a melhor estratégia, para que eu tivesse hoje uma liberdade profissional, uma boa sincronia entre minhas atividades. Então, eu penso que você hoje focar naquilo que você tem que focar, seja uma problemática, ou seja uma criação de solução, uma resolução, você tem que fazer isso com excelência, com atenção, com foco e principalmente amar o processo. Tá bom, agora tu quer vender o milagre. Ou tu quer botar num potinho a solução e botar preço. Não é assim não. Não, gente, não é assim não. Eu tô falando de você se dedicar a fazer da maneira como gosta, coisas que você não gosta. Como é que faz isso? Perca seu tempo pensando na melhor estratégia. Organize uma estratégia para que você consiga obter seus bons resultados e fazer com satisfação o que tiver que ser feito. Principalmente, não achar que você está fazendo favor para outras pessoas, porque o que quer que você venha criar, resolver, fazer, você sempre vai estar beneficiando não a si próprio, mas a qualquer outro tipo de pessoa. Então, não foque nas minúcias dos seus sentimentos humanos, né? Naquele sentimento de eu não sou besta para trabalhar, vou limpar a floresta inteirinha para os outros. Tá pensando o quê? Eu não sou besta, perder meu tempo, ficar gravando vídeo para falar de livro.
Qual é o intuito disso? Ela quer se aparecer? Não. Eu tô trazendo um benefício que eu ganhei ao ler esse livro, que transformou a minha vida profissional, os meus negócios. Eu estou trazendo para vocês. Eu estou dedicando 1, 2, 3 horas gravando e compartilhando com vocês um conhecimento, porque isso vai me beneficiar, óbvio que vai me beneficiar de alguma forma, mas também vai beneficiar as pessoas que estão do outro lado ouvindo. Hoje eu estou falando de negócios, amanhã eu estou falando de vida, depois da manhã eu estou pegando a palavra para quem quer que seja, levando, gente, espiritualmente eu evoluí, porque eu resolvi me entregar para um processo de transformação espiritual. Desculpa. Então, esse capítulo ele é especial. A mensagem central é: não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Pare de reclamar, pare de procrastinar, deixar para frente. E pare de ser egoísta, de não fazer as coisas, de só fazer as coisas se te beneficiar. Porque tudo aquilo que você conseguir para você, você com certeza vai estar conseguindo para muitas outras pessoas. Mas assim, se você vai estar beneficiando essas outras pessoas, foque nisso, né? Foque no seu servir, foque no dedicar-se a ajudar outras pessoas também, independente do seu resultado. E não fique obcecado no problema, não fique obcecado no encontrar o trevo de 4 folhas. Vai fazendo tudo que tem que ser feito, vai curtindo o processo do fazer, vai curtindo o processo do aprender, vai curtindo as pessoas que você vai encontrando pelo caminho, que vão estar te ensinando, que vão estar te levando para um outro nível. Vai vivendo o trajeto, né? Vai regando o trajeto para que as flores nasçam e você se orgulhe da sua trajetória, você se orgulhe dos seus resultados. E é isso. Não deixe para amanhã o que tem que ser feito hoje. Não adie o que tem que ser feito agora, porque um dia vai fazer diferença e vocês vão saber no capítulo de amanhã. Um grande beijo.